Salve, galera da TV Escola, bem-vindos à nossa sexta-feira. Fim de semana tem Halloween, mas aqui na hora do Enem não tem bruxa solta não, hein? Aqui é trabalho e estudar bem compensa. Pode levar fé. Pegou a visão, não é isso mesmo? Resultado a gente vai ver no final do ano com a sua tão sonhada vaga na universidade, que com certeza você vai passar. Então fiquem ligadinhos nos destaques dessa sexta-feira. Hoje tem entrevista com o professor de Física, Fernando Gibi, que vai falar sobre o que fazer no dia da prova. Na teleaula do dia, o Laide Vieira apresenta um novo conteúdo de matemática. O tema é Estatística e Redes Complexas. E no Janela do Enem, vamos abrir o link com a Renata Lopes Marinho, direto do Rio de Janeiro. Vamos juntos, pessoal, porque está na sua hora, a hora do Enem. E no bate-papo de hoje, nós vamos conversar com o professor de Física, Fernando Gibi. Tudo bem, professor? Bem-vindo à hora do Enem! Oi, Tati. Obrigado pelo convite. Obrigada pela sua presença. E hoje nós vamos conversar sobre algumas dicas para o dia da prova. Eu queria que você me falasse sobre isso. Tá. Bem, a dica de ouro, a coisa mais importante para a gente saber sobre o dia da prova do Enem é que o aluno não deve fazer a prova sequencialmente. O maior erro que você pode cometer é pegar a prova e fazer da questão número 1 até a questão 90 na sequência que a prova te dá. Só para vocês entenderem um pouco o que eu estou falando. Quando a gente faz uma análise dos resultados do Enem, as médias das provas de cores diferentes é bem diferente. Pode ser que a média da prova branca, da prova cinza, seja bem maior que a da prova amarela, por exemplo. Porque naquela prova, naquela distribuição aleatória, as questões mais fáceis apareceram primeiro. Então, preste bem atenção nisso, essa é a dica mais importante para fazer o Enem. A TRI, que é a maneira como a nota do Enem é calculada, ela vai valorizar mais, digamos assim, de uma maneira simplificada, as questões mais fáceis. E o que acontece? Se você começa a fazer uma questão difícil, você vai gastar muito tempo. Enquanto você faz uma questão difícil, você deixou de fazer, às vezes, 2, 3 fáceis. Você tem uma grande chance de errar a questão difícil. A questão fácil teria uma chance maior de acertar. E mesmo que você acerte a difícil, ela vai aumentar pouco a sua nota. A questão mais fácil vai agregar mais a sua proficiência estimada, seu pico de proficiência estimada máximo, que é a sua nota do Enem. Então, o que você faz? Você pega a prova, você vai criar um marcador pessoal para você, que você já vai começar a usar hoje nos simulados que você vai fazer ao longo do ano. Uma questão que é fácil, você faz na hora. Uma questão que é fácil, ou que você já domina o assunto, ou que você vai fazer em pouco tempo, você faz na hora. Uma questão que é média, você faz, por exemplo, um quadradinho em volta dela. O que é o quadradinho? Você vai falar, poxa, essa questão aqui eu sei que se eu tiver um pouco de tempo eu consigo fazer ela. Ou enquanto eu estou fazendo as outras eu vou lembrando. Uma questão que é muito grande, você fala, cara, nunca vi isso, não sei o que esse povo está falando. Você faz, por exemplo, uma bolinha. E depois que você fizer as fáceis, você volta no começo da prova fazendo as que você marcou como sendo médias. Só numa terceira passada, se houver tempo, você volta fazendo as questões difíceis. Isso vai garantir para você as fáceis. E isso vai fazer com que a sua nota no Enem seja potencializada. Isso faz muita diferença. Começa praticando agora nos simulados, para no dia do Enem você está tranquilo com esse método de chegar na prova. Com certeza, de fazer, né, professor, até pré-emocionalmente não ficar aquela aflição, né, cansado, naquele momento você fala, ai meu Deus, eu não sei isso, aí você volta e aí vai com mais facilidade. Sim. Não fique estressado com questões difíceis, pule elas. Agora, professor, mais alguma dica importante para o dia da prova? Ou uma mensagem que você queira dar para os alunos? Olha, nunca deixe uma questão em branco, tá? Sempre o pessoal pergunta para a gente, mas existe um boato que se o aluno deixar uma questão em branco, se ele errar uma questão, atrapalha o resultado de uma questão que ele acertou. Isso é boato, gente. Todo ano esse boato rola. É melhor você chutar uma questão em qualquer situação. Se você errar, você não perde ponto. Se você acertar, você vai ganhar alguma coisa. Pode não ser muito, mas você ganha. E também, nunca deixe uma questão em branco. E também, professor, dependendo da habilidade, vai que ele chuta ali, mesmo que não acertou certinho, mas tinha coerência, e isso também marca na prova do Enem. Não é isso? Não, na verdade não. Na verdade, isso é um outro boato, Tati. É outro? Esse é um outro boato que sempre rola. A gente faz aqui simulações de correção do TRI. Eu trabalho um pouco com isso. O Enem, ele considera... A gente tem um string de correção da prova que o MEC adota, e ele só tem espaço para os 4 distratores errou ou a alternativa certa acertou.
Então, não existe uma resposta meio certa que vai te ajudar. Ou você erra ou você acerta. Então, 2 boatos que sempre rolam, que você pode ter uma alternativa que é errada, mas é mais ou menos certa e ela pode te ajudar. Isso não acontece na correção da prova. Mas o outro boato é que errar uma questão atrapalha a nota da outra. Também é boato. Então, na dúvida, chute. Você não perde nada chutando. Com certeza. Professor, adorei as dicas. E para encerrar, queria uma mensagem bem rapidinho para os alunos. Olha, pessoal, esse ano foi difícil, foi complicado. Está todo mundo sofrendo com essa questão de pandemia, de estudar em casa. Mas o Enem vai ser um concurso, né? O Enem vai ser uma competição. Então foi difícil para você, mas foi difícil para os competidores também. Pensa nisso, não chega achando que você está prejudicado, não. E confie em você, não perca a esperança, que vai dar tudo certo. Com certeza. Professor, quero te agradecer demais a presença aqui na Hora do Enem e te espero numa outra oportunidade. Sempre às ordens. Gente, professor Fernando Gibi, professor de Física, aqui na Hora do Enem, dando várias dicas para o dia da prova. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa, com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a hora do Enem. E na aula de hoje, nosso querido Lande Vieira vem aí falando sobre matemática. O tema é estatística e redes complexas. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Fala galera, estamos chegando aqui no treino do Landinho, grande Landinho, como é que tá, beleza? Belezinha. Então, seguinte, qual é a estratégia pro Enem desse ano? Ó, o negócio é o seguinte, segue o líder que vai dar tudo certo. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e conectado com a matemática. O assunto do dia? Redes complexas. Um modelo que ajuda a entender desde redes neuronais até sociais. O nosso convidado explica. Ele é pesquisador no Laboratório Nacional de Computação Científica, Arthur Ziviani. Mas é já já, porque agora eu conto com a ajuda do hierofante da trigonometria, professor Diego Viug. Professor, Rapaz, que isso? Gostei. Agora Tudo bem? explica isso, negócio de hierofante, professor. Hierofante é tipo um sacerdote, né? Um negócio assim, mas nunca me chamaram assim, cara. Gostei, né? Tô até honrado. Quase já me chamaram de elefante, agora hierofante é a primeira vez. Hierofante é a primeira vez. Pessoal, vamos falar de estatística? Sim. Vamos lá. O que o candidato não pode deixar de saber sobre esse assunto? Probabilidade e estatística, que é bem conectado, né? É praticamente 1/4 da prova do Enem. Dentro desse conjunto de temas, né, a gente vai tratar o tema de porcentagem, né? E isso está dentro de várias outras questões. Então, porcentagem, ali também envolvendo um pouco de operações básicas, fração, tudo isso está muito conectado. Quando a gente fala de probabilidade, muitas vezes a questão vai exigir um pouco de análise combinatória, então também acaba entrando nessa área. E quando eu falo de estatística pura mesmo, aí a gente vai precisar saber média, moda, mediana, de vez em quando aparece um desvio padrão, né? Mas não para calcular, só saber o que é mesmo. É muita coisa, eu quero saber como a gente faz para ficar craque nesse assunto. Não, então, para ficar craque nesse assunto, a gente vai ter que saber a parte teórica, mas o momento agora é de praticar exercícios. Beleza. Né? Então, o candidato tem que estar ligado nas provas anteriores, né? Eu sugiro aí os percursos aqui da TV Escola, né? A gente precisa treinar. E não é só treinar, né? É treinar do jeito que cai na prova.
Show de bola. Partiu questão, então? Sim, sim. É a questão 145 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Eu posso ler? Por favor, por Então favor. vamos lá, olha só. Um instituto de pesquisas eleitorais recebe uma encomenda na qual a margem de erro deverá ser de, no máximo, 2 pontos percentuais. Então ele já colocou ao lado que 2 pontos percentuais é 0,02. Beleza. Tá? O cara não precisa se preocupar muito com isso. Já tá lá. E aí ele diz assim, ó, o Instituto tem 5 pesquisas recentes, P1, P2, P3, P4, P5, tá? Sobre o tema objeto da encomenda, né? Você fez uma encomenda e eu tenho 5 tipos de pesquisa que eu tô te oferecendo. E ele irá usar a que tiver o erro menor do que o pedido. Ou seja, o erro tem que ser menor do que 0,02. Beleza. E aí vem aquela tabela feiona, com um monte de número que você não tem ideia do que é. Não entende muito bem. Não entende muito bem e a gente nem vai ler aquilo por enquanto. Beleza. Tá? E aí ele fala assim, o erro E, né, que tá até em negrito, pode ser expresso por... Aí ele dá uma expressão. Beleza. Então olha só, a expressão do erro é assim. Ó. Ele diz que esse erro ele é menor do que 1,96 multiplicado por uma razão. Né? Razão é uma divisão. E ele coloca aquela letra aqui, ó, que o cara não precisa saber muito o que que é, porque ele vai tirar da tabela. Mas essa letrinha, ela se chama sigma, tá? E aqui embaixo, raiz do nzão. Esses valores, sigma e raiz quadrada de nzão, são os valores que eu vou tirar da tabelinha feia que está no exercício. Tá? Entendi. E aí ele fala assim, o sigma é um parâmetro e nzão é o número de pessoas entrevistadas pela pesquisa. Qual das pesquisas deve ser a utilizada? O que que ele quer? Esse tipo de questão não tem como fugir disso. Tá? Tem muitas questões do Enem que ele dá essas 5 opções para a gente escolher qual é a que se adequa ao que ele pede. Eu vou ter que escrever Fazer todas. todas, mas eu vou mostrar o seguinte, escrever não significa gastar o tempo fazendo a conta. Entendi. Tá? Eu não vou fazer a conta. Eu vou mostrar uma ideia de como você otimizar o tempo. Eu vou só colocar as informações aqui que estão na tabela, todo mundo vai fazer isso sem ter dúvida, né? A galera que está em casa vai só copiar esse cara e esse que estão na tabela. Se a gente olhar ali, ó, a segunda coluna são todos os valores do sigma e a última coluna são todos os valores do raiz de n. Então a gente vai escrever aqui P1, P2, P3, P4, P5. Beleza. Pode até a gente voltar daqui a pouco com isso pronto. Beleza. Né? E eu vou mostrar como fazer a conta para isso ser rápido. Quando você olha para isso, você fala assim, pô, eu vou perder a minha vida para fazer essa Só conta. fazendo isso. Né? Só que é muito fácil melhorar essas frações aqui. Como? Né? O que que acontece? A gente tem que perceber que o 1,96 está em todos. Certo. Né? Então, eu vou melhorar esse erro e vou escrever esse erro com 1,96. Como assim? Eu vou conseguir escrever isso aqui em forma de uma fração que o numerador é 1,96. E, em todos os casos, eu vou melhorar essa fração que está multiplicando 1,96. Porque olha só, isso aqui, ó, 0,5, é a mesma coisa que 1 sobre 2. Certo. Então, eu posso reescrever isso aqui assim, ó, 1,96 sobre, ó, o 2 com 2 aqui vai ficar 84. O 2 com 42. Beleza. Né? Porque são duas frações. Esse aqui, ó, o 4 sobre 0,4 sobre 28, olha a maldade aqui, ó. É 4 sobre 10. O 4 e o 28 simplificam. Por quê? 4 vezes 7 é 28. Então isso aqui morre com esse, isso aqui fica assim, ó. 7 com 10, 70. Esse aqui, ó, o 3 simplifica com 24. Então, vai ficar 3 décimos. Agora, o 3 com 24 vai dar 8. Então, isso aqui é 1,96, 80. Esse aqui, ó, 0,2 é 1/5. Certo. Então, isso aqui é 1,96, 5 vezes 21, 105. E esse aqui, 1 décimo, dividido por 8, vai ficar, então, 1,96 dividido por 80. Agora,
olhando para essas frações, você ainda também não sabe qual é a resposta. Você olha assim... Você olha assim e fala, para mim tudo é a mesma coisa, né? Então aqui, tudo isso aqui, você poderia ter feito sem escrever tudo isso. Você poderia ter escrito do lado da tabelinha, uma conta assim, né? direto. É porque aqui, como a gente não tem a tabela na mão, né? A gente está copiando aqui as informações, a gente gasta mais tempo para organizar. Mas olha só, eu quero que a fração que eu escolha seja um número menor do que esse 0,02. Certo. O que eu vou fazer? Eu vou manipular, Landi, esse 0,02. E é esse trabalho que o candidato tem que saber fazer. 0,02 é 2 sobre 100. Agora pensa num número, tá? Que multiplicado por 2 dá 1,96. Não sei, né? Agora pensa um número que multiplicado por 2 dá 196. 98. Então se você multiplicar em cima e embaixo por 98, que é uma fração equivalente, vai ficar assim, 196 dividido por 9800. Se você agora dividir por 100, você chega aqui. Beleza, agora eu vou olhar para essa fração e vou olhar para essas. Beleza. Tá? E aí vai ser o grande voodoo, né? Eu quero que esse número, qualquer número que eu encontre aqui, seja menor do que esse. Todo mundo tem 1,96. Tá certo. Tá? Se eu quero ficar com um número cada vez menor, eu tenho que dividir por 98, por mais do que 98 ou por menos do que 98? Por mais. Quanto maior é o denominador, menor fica o número. Tá certo. Então agora olha para as nossas opções. Qual é a única opção que tem um denominador maior do que 98? P4. P4. Então P4 vai ser a pesquisa que tem um erro menor do que o 0,02. Agora, pergunta, você acha razoável, na hora da prova, o cara fazer essas contas? Sim, vai perder um tempo, né, professor? É bizarro fazer essas contas. Então, o que a questão espera é que o candidato tenha poder de comparar. Então eu não quero que o cara resolva. Eu quero comparar isso aqui com 0,02. Como é que ele poderia fazer de outro jeito, sem ter essa sacada? Sem ter isso tudo, como? Fazer uma inequação. Ele bota isso aqui menor que 0,02. Aí multiplica. 84 por 0,02 e compara com o 96. 70 com 0,02, compara, papapá. E sempre vai vendo o que acontece. A primeira etapa é necessária. A primeira etapa é necessária. E a partir então daqui... ele tinha que fazer o quê? Essa divisão, certo? Tá? E comparar o resultado com aquele erro. Agora, uma questão que eu consideraria bastante difícil. Na verdade, quando o candidato vê essa questão, ele se assusta. Certo. A primeira coisa é se assustar. Por quê? Porque os valores são feios, né? Porque a conta aparentemente é estranha, o negócio não é muito razoável, não é muito comum, letras que ele não conhece. Mas assim, não é o tipo de questão, e aí falando já de estratégia de prova, que eu faria direto. Esse é o tipo de questão que eu pularia, tá? Por quê? Porque o tempo que eu vou gastar para fazer é um tempo um pouco mais longo, mas não é uma coisa que vai me gerar nenhuma dificuldade, é só uma questão mais... É uma questão que eu diria que é burocrática. Então, só reforçando o gabarito, P4... Letra D. Letra D. Isso aí. Show de bola. Excelente. Vamos lá. Pra frente, professor. Professor, um último conselho pra galera que quer mandar bem nesse assunto, quer identificar uma questão como essa de cara, qual o conselho? O treinamento com álgebra, né, com esse domínio aí de fazer a parte de conta, né, a aritmética, rapidinho, é muito de cada um. Então, assim, não se desesperem se vocês não dominarem esse tipo de cálculo. É comum, tá? Mas vocês só vão melhorar nisso com a prática. Fazer muitos exercícios, né, para que vocês se acostumem com esse tipo de questão. E eu tenho certeza que vocês não vão errar no dia da prova se vocês estiverem tranquilos. Professor, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer estar aqui, ajudando Landi. muito. Pode sempre, é de casa, né? Só quando você chamar, eu tô aqui. Tá? Valeu. Tchau. Tudo tá conectado. Desde os genes no seu DNA até os contatos na sua rede social. Tá confuso? O nosso convidado explica, e com a ajuda da matemática.
Ele pesquisa redes complexas lá no Laboratório Nacional de Computação Científica. Arthur Ziviani, por gentileza. Opa, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, seja muito bem-vindo. Vem cá, explica pra gente o que são as redes complexas. Redes complexas, na verdade, é o estudo de objetos conectados. Então, a gente tem objetos que a gente pode representar de várias áreas do conhecimento e as conexões entre eles que representam essas interações, os relacionamentos desses objetos. Dependendo da área, você pode ter diferentes aplicações. Mas como isso acontece no nosso dia a dia? Por exemplo, você mencionou redes biológicas. Se você pensar em proteínas, as proteínas têm interações entre elas. Então, nós podemos modelar as proteínas como esses objetos e as interações entre elas sendo essas conexões. E com isso, estudar que proteínas influenciam umas às outras. Isso tem aplicações, por exemplo, em entender o desenvolvimento de novos fármacos, novos remédios, ou mesmo redes sociais. Se nós participamos de uma rede social online, os usuários dessa rede, né, se eu sou seu amigo na rede social, nós somos esses objetos, e sermos amigos na rede social é uma conexão entre nós. E de pensar na rede social como um todo, isso forma uma grande rede, que é muito complexo hoje em dia, né? As redes sociais enormes, né? Extremamente. E como as pesquisas nessa área impactam o nosso dia a dia? Você já deu alguns exemplos nas redes sociais e tal, tem mais algum? O ponto-chave aí, o que eu estudo e me dedico atualmente, é ver redes complexas como, na verdade, como se fosse uma caixinha de ferramenta de análise e modelagem, né? E isso pode se aplicar em diferentes áreas do conhecimento. Eu dei alguns exemplos. Pensar numa rede de transporte. Toda vez que nós mencionamos rede de alguma coisa, na verdade, já passa essa ideia de que eu estou lidando com objetos conectados de alguma forma. Então, pensar em rede de transporte. Numa grande cidade como Rio de Janeiro, como nós estamos aqui, nós temos a rede de transporte do metrô. E tem com as suas estações e as suas linhas que ligam as estações. E, por sua vez, temos uma rede de ônibus. Isso, na verdade, a rede complexa de metrô, com a rede complexa de ônibus, com a rede complexa dos trens. São várias redes complexas que formam um sistema de transporte. E uma área importante na área de transporte é entender como que os passageiros fluem nesse sistema. Sim, os horários. Os horários, você tem um atraso, qual a consequência de ter um problema em alguma estação, por exemplo. O atraso que isso vai acumular para um passageiro. Ou numa rede social online. Como que as informações se difundem nessa rede, né? Uma pessoa lança uma mensagem, por que essa mensagem viraliza? Um meme, um fake news. Como que atinge as diferentes pessoas? Então, isso tudo vocês estudam e a partir daí, né, que a gente... Estuda com modelos matemáticos e computacionais. Opa, já ia perguntar disso. Para representar essas redes e entender esses fenômenos que acontecem sobre essas redes complexas. Pois é, perguntar disso. Matemática. Como a matemática entra nisso tudo? A matemática é importante, né, que é, como eu mencionei, uma caixa de ferramentas analítica, né? E a gente usa muitos conceitos de matemática para permitir essa análise. E tocando, né, no assunto do Enem, justamente, pensando em... Mesmo matemática de segundo grau nos é muito útil, né? A gente usa matrizes, por exemplo. Matriz é um conceito muito importante porque nós representamos como que esses objetos são conectados através de uma matriz. As entradas da matriz são nossos objetos. E os cruzamentos na matriz representam as conexões desses objetos, inclusive a intensidade entre eles. Então, a gente pode... Ao representar numa matriz, um computador pode processar isso matematicamente, computacionalmente e tirar conclusões. Como nós lidamos com redes muito grandes, a complexidade, uma das dimensões dela é lidar com redes muito grandes, com muitos objetos, é comum a gente usar logaritmos, escala logarítmica. Logaritmo também é um conceito importante, né? Para a gente poder, se a gente lida com vértices, por exemplo, nessa rede, que tem muitos vértices com poucas conexões e alguns vértices com muitas conexões. Então, para representar num gráfico o resultado de uma análise, por exemplo, a gente vai ter que representar com 10 vértices, 10 conexões, 100 conexões, 1000 conexões, você tem que usar uma escala logarítmica. Caramba. Mesmo estatística, que foi apresentado no bloco anterior, nós usamos para todo o conceito de média, variância, intervalo de confiança, para a gente ter uma análise que nos permita ter uma comparabilidade estatística, esse valor que uma rede tem um melhor desempenho do que outra, de forma estatisticamente significativa, é importante a gente usar o conceito de estatística, como foi visto no bloco anterior. Mas vem cá, só a matemática aparece ou outras disciplinas também? A gente usa muito conhecimento de outras áreas nessa interação interdisciplinar que a rede complexa nos permite. Todo trabalho de pesquisa que a gente se envolve, na realidade, dado o cenário de aplicação em outra área, nós interagimos com profissionais dessa área de interesse, cujo problema nós estamos modelando através de redes complexas. E para estabelecer esse diálogo,
é importante a gente conhecer um pouquinho do outro domínio. Nós não vamos ser os especialistas, mas temos que conhecer um pouco do outro domínio. Então, se eu aplico redes complexas para um problema de biodiversidade, eu tenho que aprender um pouquinho sobre aquela área para estabelecer um diálogo com o profissional daquela área. Se eu aplico para a área de saúde, eu tenho que conhecer um pouquinho do domínio. Isso, na verdade, vai agregando um conhecimento. E o que é interessante é que, muitas vezes, soluções, modelos de redes complexas que foram úteis para uma área, o problema básico se repete e pode ser reaplicado em outra área com algumas adaptações. Eu aposto que muitos estudos são feitos olhando a parte comercial disso. Estou certo? Tem muito uso comercial também, né? Pensando nessa teoria básica, né? Você pode pensar em redes sociais, por exemplo, né? É muito importante, tem um interesse comercial grande, saber quem são os usuários mais influentes numa rede social. Então, quem for atingido por uma determinada informação, se ele replicar essa informação, ele tem um potencial maior de atingir mais pessoas. E isso é possível medir e analisar matematicamente quem são esses mais influenciadores. Você pensar também um modelo, está na base, né, com redes complexas, numa loja online, por exemplo. No histórico dessa loja online, se essa loja puder ver quem comprou produtos nela e que produtos comprou, eu pensar o conjunto de usuários que adquiriu algum produto, conjunto de produtos, as ligações entre esses usuários e os produtos. Se eu comprei um grande número de produtos que é parecido com o seu perfil, tem grande chance do produto que você comprou, mas que eu não comprei, eu também me interessar. Isso é a base para um sistema de recomendação. Hoje em dia, a gente vai numa loja online, se eu já sou um usuário habitual dessa loja, ela me recomenda produtos. Eu posso deduzir que, para redes complexas, a ética envolvida também é complexa? Pode ter problemas éticos, né? Isso é importante nesse uso de dados em grandes volumes e, sobretudo, né, de dados de pessoas, das características dessas pessoas, do comportamento dessas pessoas. Isso tem que ter um uso ético desses dados. Noto que em muitas áreas a gente está lidando com dados sensíveis, dados de saúde, por exemplo, ou dados do comportamento das pessoas. O equilíbrio, muitas vezes, está em buscar extrair um uso que seja benéfico, sem violar a privacidade das pessoas individualmente. E, na verdade, nós somos muito assediados hoje em dia, né, para fornecer os nossos dados. Quando você vai, por exemplo, numa farmácia e te pede o seu CPF, a gente, na verdade, está querendo fornecer os nossos dados, em troca no desconto no produto. CPF, e-mail, tudo. Isso pode ter uma utilidade posterior para alguma análise, mas a gente está sendo assediado a fornecer nossos dados. Hoje, na internet, isso é muito comum. Quantos serviços de internet eu, você, nós todos usamos, né, que são gratuitos? Nós não pagamos nada por ele. Mas onde está o interesse? Como que essas empresas ganham dinheiro, né? O interesse é no nosso comportamento, no nosso uso, nos nossos dados. Então, muitas vezes, nesse conjunto, né, usando gratuitamente, nós não somos bem os clientes. Os nossos dados, os produtos estão sendo vendidos por uma propaganda direcionada. Sim. Somos fornecedores. Fornecedores de dados. E nota que, muitas vezes, e aí que está também a fronteira, né, ética, você concordou com isso, né? Quando você aceitou a concordância, o termo, que a imensa maioria das pessoas não leu, né? Você concordou com esse uso. No Janela do Enem de hoje, eu vou conversar com uma aluna que teve muita garra, persistência e superação. Vou conversar com a Renata, direto aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Renata? Bem-vinda à Hora do Enem. Oi, tudo ótimo. Que prazer estar aqui com vocês. O prazer é meu te receber. Queria que você contasse um pouquinho a sua história, que é de superação. Verdade, né? Queria que fosse menos superação, acho que não precisava ser tanto, inclusive, tá? Mas... Sim, tem 10 anos, né, desde o meu vestibular, tá completando 10 anos, e foi numa fase muito complicada, né, na minha casa, porque a gente não estava numa situação financeira tão boa. E eu sempre gosto de dizer que eu não tive boas cartas, porque às vezes a gente acha que tá muito relacionado a ter cartas boas, né? Tá num cursinho que seja muito forte, ter o melhor material, e hoje o que eu mais prego pra galera que tá no ano de vestibular é que não necessariamente você precisa ter tudo isso. Às vezes você não tem o privilégio de ter essas boas cartas, e isso não significa que você não possa realizar o teu sonho de aprovação. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu vim de um colégio público, porém fraco, poderia até ter sido um colégio público que, né, com um bom ensino e tal,
mas não foi o meu caso. Gente, na minha casa ficavam brincando que alguns conteúdos que eu não sabia, tinha faltado luz no colégio, porque faltava muita luz mesmo. É uma piada interna da minha família, constrangedor, inclusive. Mas... Então, assim, o conteúdo ficou muito fraco, né? Eu saí do colégio e ganhei uma bolsa direto para uma faculdade particular, fui fazer engenharia, que não tinha nada a ver comigo, mas era aquela coisa assim, foi a bolsa que eu ganhei. E aí eu fiquei, né? Porque eu não tinha como fazer outra coisa, eu nem tinha ainda pensado sobre vestibular. Eu só descobri, e eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, mas eu só descobri que tem um vestibular e você tem que escolher um curso e você tem que fazer alguma coisa da tua vida no 3º ano. Então, para mim, foi um baque, né, muito grande. E eu, obviamente, né, não me encontrei no curso de engenharia, sou claramente de humanas, tranquei engenharia, eu não tinha grana para pagar, né, uma faculdade, e eu entrei para o pré-vestibular, né. Eu descobri, por uma história, na verdade, uma vizinha minha, que ela foi pedir bolsa para os filhos dela, que ela não tinha dinheiro, e ela me contou que ela tem 3 filhos, e ela foi cada ano indo pedir uma bolsa, né, nesse pré-vestibular para cada filho. E ela conseguia essa bolsa e os filhos passavam. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que entrar nesse cursinho porque eu ia passar. Porque foi a história que eu vi. Se os 3 dela passaram, eu passaria também se eu fosse pra lá. E aí você teve um anjo de guarda. Oi? E aí nessa história você teve um anjo de guarda que te ajudou. Cara, super isso, né? Eu fui e eu, assim, você eternamente grata ao coordenador. Ele, inclusive, é formado em História pela faculdade que eu me formei, né? Pela UERJ. E ele estava coordenando esse cursinho hoje, ele até dá aula em São Paulo, ele nem tá mais aqui no Rio. E eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar o seu curso, mas eu preciso estudar aqui porque eu tenho que passar no vestibular, e eu desesperada. E ele falou que não tinha bolsa, né, tentou uma bolsa menor do que eu podia pagar. E eu falei para ele que não tinha essa opção, que eu ia ficar voltando lá até ele me dar a bolsa que eu pudesse pagar, e deixei bem claro para ele quanto que eu conseguia, né, que a minha mãe na época conseguia pagar. E aí fiquei uma semana, gente, voltando. E eu lembro que eu ficava sentada, eu sempre falo que eu ficava na porta, sentada no chão da coordenação, não tinha, né, cadeira na coordenação, eu ficava sentada no chão. Ele falava, cara, pelo amor de Deus, vai embora, porque eu não tenho o que fazer hoje. E eu voltava lá, porque eu falei, ainda não tá no valor, eu ainda não vou poder estudar aqui, e eu vou estudar aqui. E eu sei que depois de uma semana, provavelmente ele já não aguentava mais que eu ficasse voltando lá. E ele conseguiu a tal da bolsa, e eu ainda exigi a turma especial, e para fazer lá de graça, que eu também não tinha dinheiro, porque eu tava desesperada. Eu realmente não tinha o que fazer, eu não sabia como estudar para o vestibular. Então, assim, eu devo realmente ele ter acreditado, né? Ele acreditou mais do que eu acreditava no cursinho, e ele realmente acreditou que aquele cursinho somaria o que eu precisava para passar, e de fato foi o que aconteceu no final do ano, né? Eu passei em todas as faculdades, eu escolhi a UERJ, e fui fazer História na UERJ, que era o curso que eu sonhava. E desses 10 anos, assim, tudo realmente foi transformado, porque eu consegui fazer intercâmbio, eu fui estudar, né, peguei as bolsas, pesquisas que eu queria fazer, fui estudar fora, fui construir a minha vida acadêmica dentro do que começou ali no vestibular. Eu sempre falo que por mais que eu gostasse de estudar, eu ainda não entendia que o fato de você saber o que você precisa, né, fazer faz a diferença. Às vezes não é simplesmente estudar, não é simplesmente saber o conteúdo, não é simplesmente estar no melhor cursinho. Você precisa entender a dinâmica do vestibular. E eu, naquele ano, eu consegui aprender isso. E eu acho, né, que a minha aprovação ela está relacionada a isso. Tanto é que hoje, o que eu mais falo é sobre estratégia de preparação. Porque às vezes você não vai conseguir controlar tanto do conteúdo quanto você gostaria, mas se você entende o que se requer na prova, se você aprende a fazer a prova, se você aprende a estudar para essa prova, isso sim vai fazer a diferença na dinâmica, né, tanto da tua preparação quanto na execução que você vai fazer lá no dia do Enem, no dia da prova que quer que você faça, né? Agora, Renata, eu quero você aqui em breve para falar um pouquinho mais dessa estratégia, pode ser? Eu vou amar. Então tá ótimo. Olha, eu quero te agradecer demais por compartilhar um pouco da sua história, da sua superação, né, da sua vivência, né, nos estudos. Muito obrigada. Eu que fico super honrada de poder compartilhar isso com vocês, poder contar um pouquinho dessa história. Muito obrigada, Renata. Gente, Renata, direto do Rio de Janeiro, participando aqui da Janela do Enem. Tá chegando a hora de terminar, turma, mas se você perdeu algum programa, fim de semana tem maratona aos sábados a partir de 1 da tarde e domingo começa às 6 da manhã. Tem ainda o nosso canal no YouTube para você não perder nadinha.
Agora, se você quiser ficar ainda melhor, não perca o nosso curso intensivo multiplataforma. Acesse o site que está aqui embaixo. Eu tenho certeza que é muito show de bola. Acesse também nosso WhatsApp para tirar dúvidas, participar do Janela do Enem e dar sugestões. E para aumentar ainda mais a nossa conexão, marque a gente através das redes sociais com a hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. Eu quero ver de pertinho como vocês estão saindo nessa reta final. No mais, ânimo, moçada! Vamos manter em forma os nossos estudos em dia, estudando com muita disciplina. A vida fica muito melhor quando a gente encara os desafios assim, ó, de frente. Obrigada pela sua companhia de sempre. Fique de olho no calendário de vacinação da sua cidade e semana que vem tem muito mais Hora do Enem para vocês. No mais, gente, bom final de semana e até semana que vem. Beijo, tchau, tchau!